Olá, centelha, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas que foram muito importantes na minha jornada de expansão de consciência. Antes de tudo, eu gostaria de deixar bem claro aqui que quando eu falo na minha jornada de expansão de consciência, não quer dizer que eu cheguei a algum lugar final dessa jornada. Pelo contrário, eu sou apenas uma iniciada nesse assunto, expansão de consciência, igual a qualquer pessoa que esteja se interessando por esse tema. Então, eu ensino aprendendo e aprendo ensinando. Amo esse tema e eu aprendo tanto quanto vocês quando eu gravo um vídeo. Enfim, então vamos lá para dicas para todo estudante de expansão de consciência. Dicas que foram muito úteis para mim e que eu tenho certeza que podem ser úteis para você também. Porque se a gente não entende essas dicas, essas questões que eu vou colocar aqui para vocês, eu percebi que, pelo menos para mim, atrapalhou bastante a absorção do conhecimento, o entendimento e, consequentemente, a expansão de consciência. Porque a expansão de consciência ela acontece basicamente quando há entendimento. Quando há entendimento, a consciência expande, cresce. Porque a gente pode até saber algo, mas não entender. Então, quando o entendimento vem, é como aquela luz que brilha no meio das trevas e você consegue ver com mais clareza. E é nesse momento em que há a chamada expansão da consciência, quando há entendimento. Então, a gente estuda, lê vários livros e faz vários cursos, busca por conhecimento para que haja entendimento e que através do entendimento a consciência possa se expandir e a gente pode, consequentemente, viver uma vida mais fluida, mais agradável, com menos sofrimento e com mais alegrias. Porque o que faz com que, como a própria Bíblia já diz, né, que o povo perece porque falta o quê? Conhecimento, entendimento, ou seja, consciência. Quando nós não temos consciência, a gente age de forma inconsciente. E atos realizados de forma inconsciente são atos que têm consequências desastrosas, que causam muito sofrimento para nós e para os outros. O planeta Terra isso vai se tornar um lugar ainda melhor de viver, de conviver entre as pessoas, quando a consciência da sociedade, da humanidade se expandir mais e mais. Então a gente não vai precisar de tantas leis duras, tantas brigas e guerras como existe hoje por falta de consciência. Quando uma pessoa joga uma latinha de refrigerante no mar, isso é o quê? Falta de consciência. Então por isso que as campanhas são chamadas campanhas de conscientização. Entendeu, gente? Quando há consciência, diminui o sofrimento, diminui as dificuldades que a gente enfrenta, porque tudo é criado pela consciência. Então, se uma consciência não é expandida até certo ponto, ela vai criar um mundo, um universo todo particular, bem do tamanho que ela é. Então, quanto mais expandida a consciência, mais expandidas são também as suas possibilidades e a sua vida fica muito mais divertida, mais fluida e mais leve. Bom, entendido isso, essas dicas que eu vou passar aqui para você, que foram dicas muito importantes que eu percebi em mim mesma e que eu percebi que se eu não compreendesse essas questões, estavam me atrapalhando na minha jornada de expansão e até na aquisição do entendimento. Então vamos lá, quais são essas dicas, gente? A primeira coisa é: não faça comparação entre professores, entre mestres, exatamente. Fazer comparação de A e B, C e D e assim por diante, o alfabeto inteiro, vai fazer com que você se sinta perdido, confuso e até enganado.
você vai começar a entrar numa vibração de luta, de comparação, de guerra. Você vai começar, por que de guerra eu digo? Porque começa que vai ter aquele pessoal que se identifica com o professor tal, o mestre X, só que vai ter aquele grupo que se identifica com o mestre Y, com as técnicas, com o estilo de ensinar do mestre Y, e aí fica o grupo do Y brigando com o grupo do X, e aí você ali naquele meio dizendo, não, mas o mestre X, ele fala isso, isso e isso, mas o mestre Y fala aquilo, 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 e você fica comparando, aí você começa a julgar. Então, você entra numa vibração de guerra, de comparação, de guerra e de julgamento. Você começa a dizer, não, o mestre X tem um monte de seguidor, mas ele tá errado, é o Y que tá certo. E você começa nessa comparação. E isso eu comecei a perceber que estava me deixando assim muito angustiada durante o início dos meus estudos, porque inicialmente eu me identifiquei muito com um professor X, e aí eu gostava demais. Aí de repente alguma coisa que esse professor falava eu não entendia, não tinha entendimento, eu não conseguia compreender, então me causava um leve desconforto. Aí eu pesquisava numa outra fonte, e aí eu entendia melhor, com a explicação do outro eu entendia melhor, e aí eu começava a fazer comparação. Fazer uma comparação até certo ponto não é negativo, porque, por exemplo, eu pego um livro, o meu livro base, que foi um livro que eu escolhi, que você pode ter um conhecimento base, é o livro O Kybalion, inclusive eu estou aqui com ele, O Kybalion, tá? Então, aqui no Kybalion eu tenho escrito várias coisas aqui, por exemplo, aqui, nesse trecho que eu acabei de abrir aqui para vocês, eu escrevi Old Souls, né? Almas velhas ou almas antigas, porque o que o Kybalion explica nesse trecho me lembrou o que Cryon ensina sobre almas velhas, almas antigas, que são almas que já encarnaram muitas vezes. Então ele usa esse termo, e aí eu achei muito parecido. Então, nesse sentido, a comparação não é negativa. É quando você, então quando eu leio um livro, eu fico, nossa, o Kybalion fala disso. Então, quando eu vejo alguém explicando leis do universo, ainda que não seja com o mesmo nome das leis que estão no Kybalion, mas eu consigo identificar os princípios das leis herméticas naquele professor que está ensinando com uma linguagem diferente da do Kybalion. Entendeu, gente? Nesse sentido, as comparações não são negativas, aonde elas somam, onde elas agregam, não onde elas lutam. Então, o que eu vejo é isso, gente. Muita gente manda mensagem, mas você falou naquele vídeo, mas fulano de tal disse outra coisa, diferente de você, e agora quem tá certo? E aí, vai para o meu segundo ponto, a segunda dica, o segundo conselho que eu tenho para dar para você. O primeiro é o quê? Não faça comparações entre os mestres, não fique tentando descobrir qual tá certo e qual tá errado. Tá bom? Apenas estude todos eles e você vai encontrar algum que vai se identificar melhor com você, que você vai se identificar melhor, mas não permita que o ego te prive de estudar a expansão de consciência com todas as fontes de sabedoria. Então, o segundo ponto é: tire da cabeça a ideia de que existe uma verdade única, plena, completa e que você vai encontrar ela nessa existência e nessa encarnação. Então, se você pensar que existe essa verdade única, totalmente completa, você vai entrar o quê? Na questão de que muitas religiões que são criticadas pelo pessoal da espiritualidade fazem. Porque o que é que as religiões fazem? Elas dizem, nós temos a verdade. A nossa denominação, a nossa congregação, a nossa religião é a verdade e quem não seguir, tá errado. Então, ou segue o que a gente tem para ensinar, ou tá todo mundo condenado. Não é isso que a religião fala?
Então, gente, muitas pessoas estão despertando e saindo das religiões e indo para a espiritualidade universal, aonde aceita todas as religiões, como pérolas da verdade. As pérolas da verdade estão em todas elas, não por inteiro, mas em partes. E você pode identificá-la. Então, muitas pessoas estão migrando da religião para a espiritualidade universal. Só que elas trazem esse mesmo conceito, essa mesma tendência de achar que não, essa é a minha verdade e acabou, todo mundo está errado, se a pessoa não seguir isso, não, o certo é o que está no livro X. O certo é o que o mestre Y fala, se não for, está acabado. Aí a pessoa sai da religião, mas a religião não sai dela. Ela continua achando que, não, a minha verdade é a absoluta. Agora, aí ela começa a entrar novamente naquela vibração de guerra. Lembra que eu falei? A vibração de guerra, quando você compara um mestre ao outro, aí diz que um está errado, e julgamento. Aí também a vibração de guerra e julgamento é acionada no interior da pessoa. Porque ela acredita, não, o certo é o que eu estou falando aqui. Acontece isso, depois da morte acabou. Quem não fala que não acontece isso está errado. Então a gente vê tantas pessoas com experiências de EQM, cada uma tem uma experiência ali, ainda que similar, mas diferente. Tem suas similaridades. E aí você fica procurando a verdade absoluta. Uma das coisas que me marcou muito no Kaibalho, esse livro maravilhoso aqui, é que na Lei das Polaridades ele fala exatamente isso, que todas as verdades são meias verdades. Então, gente, nós não estamos na dimensão do entendimento, nós estamos na dimensão da experiência. Nós estamos aqui para evoluir, sim, mas nós não vamos entender tudo em uma só vida. E aí vem o meu terceiro conselho para você, a terceira dica, que entender isso trouxe uma leveza muito grande, uma paz muito profunda dentro do meu coração na minha jornada de expansão. Que é o quê? O terceiro conselho, a terceira dica é: aceite que você não vai ter todas as respostas nessa encarnação. Aceite que você não vai ter todas as respostas nessa encarnação. Então, gente, nós estamos evoluindo e expandindo, e uma vida é um espaço de tempo muito pequeno. Lá no livro de Mirdade, que é outro livro que eu amo de paixão, que vocês sabem que eu estou sempre aqui indicando, fala exatamente isso. Mirdade fala que nós não vamos evoluir tudo que precisamos num curto espaço que o homem chama de uma vida. É um pequeno espaço de tempo. A vida aqui, nessa experiência temporariamente humana, é um cisco, um piscar de olhos, de tão rápida que passa. Passa muito rápido, gente. A nossa noção de espaço-tempo nos prega peças de que realmente existe uma demora para que as coisas aconteçam, que a vida é muito longa, mas na verdade, gente, a vida ela é um estalo, é muito rápida que passa. Então, gente, nós temos muitas existências para viver e já vivemos tantas outras que não lembramos agora. Mas nós ainda estamos aprendendo e continuaremos aprendendo. Esteja ok, esteja em paz. Se você não tiver todas as respostas que você procura nessa encarnação, mas as respostas que você precisa e que a sua consciência pode e é capaz de entender no momento presente, essas respostas vão chegar até você. Não adianta você tentar colocar o oceano inteiro dentro de um copo d'água, porque você não vai conseguir. O que tem que acontecer é que o copo tem que virar um balde, que tem que virar uma piscina, que tem que virar até o tamanho do oceano. É isso que tem que acontecer. E essa expansão do recipiente acontece em muitas existências e em muitos planos de correspondência. Não acontece só nesse nosso
estalo de vida aqui. Então, esteja ok quando você encontrar informações que a sua consciência ainda não é capaz de entender. Apenas coloque a mão no coração, respire, fale com seu eu superior, com a consciência maior, com a mente infinita, com a centelha divina, que eu chamo de centelha divina, e diz: centelha, eu não entendo essa informação, mas eu sei que eu estou expandindo, eu estou aprendendo e um dia, muito em breve, eu vou entender. Me traz o entendimento dessa situação conforme você sabe que eu vou conseguir entender. Então, com certeza, o entendimento virá na medida em que você for capaz de absorver a informação. Mas o que acontece é que eu ficava em desespero, como se eu estivesse correndo contra o tempo. Eu tenho que ler. Aí eu comprava vários livros, mais do que eu conseguia ler. Eu não tinha nem tempo para ler tudo quanto é livro que eu comprava. Eu ia lendo, terminava um livro, eu lia 3, 4 ao mesmo tempo, com rapidez, como se eu tivesse com pressa de expandir a minha consciência. E aí eu me frustrava e cansava, desgastava a minha energia vital. Uma busca incessante, desenfreada por respostas. Aí quando eu entendia uma coisa, aparecia outra. Quando eu entendia, aí eu ficava como se eu estivesse ficando louca. Porque eu estava tentando colocar o conteúdo do oceano inteiro de uma vez só no copo, sem esperar que o copo fosse aos poucos expandindo. O copo expande um pouco mais, cabe um pouco mais, expande um pouco mais, cabe um pouco mais, expande um pouco mais, cabe um pouco mais e assim sucessivamente. Mas eu tinha aquela pressa, aquele desespero, achando que nessa encarnação eu ia chegar no estado máximo. Não, eu vou chegar no estado máximo nessa encarnação. Pode ser que algumas pessoas cheguem, mas deixa eu te contar uma coisa. O estado máximo é muito mais do que todos os mestres iluminados que a gente conheceu. Se eu te disser que ainda que Buda e até Jesus são mestres que chegaram num estado máximo daqui da nossa terceira dimensão e que estão crescendo, continuam se expandindo e evoluindo, se tornando cada vez maiores na dimensão em que eles estão agora. E se eu te disser mais uma coisa, que é ousado falar, mas entender isso deixa a nossa jornada muito mais leve. Até aquilo que nós chamamos de Deus, a consciência primordial, a fonte criadora, o uno infinito criador, ele também não para de crescer. Ele continua expandindo. E ele se expande através da nossa expansão. Então, ao contrário daquela visão que nos deram na religião de que Deus está pronto e acabado, que pronto, não tem mais espaço para Deus crescer, que Deus já está ali, cresceu tanto que podia e que não vai crescer mais disso. Não, Deus continua se expandindo, crescendo, ficando mais poderoso, mais conhecedor, conhecendo-se a si mesmo, expandindo, experimentando, experienciando cada vez mais. Então, se Deus continua crescendo, nós também, porque Ele cresce através da vivência em cada um de nós. Então, para que a pressa? Não precisa de pressa para expandir. Deixa que a jornada seja tão prazerosa quanto tomar um sorvete do seu sabor favorito num dia de calor, num dia de sol. Você não pega o sorvete e eu quero comer tudo logo. Não, você vai lá, vai refrescando conforme aquele sorvete vai entrando no seu organismo, vai refrescando naquele dia de sol e você vai sentindo o sabor. Você não sai desesperado engolindo o sorvete. Então, deixa que a jornada seja assim, a cada nova descoberta tão prazerosa quanto um sorvete num dia de sol. Ok, gente? Então, essas foram as 3 coisas que eu gostaria que você entendesse na jornada de expansão de consciência. A primeira, vamos recapitular, não fique comparando,
tentando saber quem está certo e quem está errado, qual o melhor mestre, quem é que ensina melhor, quem ensina pior, quem está certo e quem está errado. Eu vejo muitas pessoas. Eu sempre estou aqui indicando outros professores que vocês sabem que aparecem aqui como indicações minhas e que contribuíram na minha jornada de expansão muito, que têm contribuído. E eu indico esses outros professores, eu dou também muita oportunidade fazendo parcerias com outros estudantes também, professores que ensinam lei da atração, física quântica, expansão de consciência. E o que acontece que quando eu indico essas pessoas, muitas centelhas aqui do canal vão seguir esses outros canais e vão estudar com eles também. E aí, de repente, alguma coisa que essas outras pessoas que eu indiquei falam e a centelha não entende, aqui, né, os participantes do canal não entendem, elas voltam para dizer, mas você falou isso, mas o fulano que você indicou falou aquilo, e começa, como é que é isso? Tipo, me exigindo uma justificativa, que eu me justifique, que eu me explique, que eu diga que eu tô certa, de repente, e o fulano tá errado. Mas isso não vai acontecer. Então não adianta me perguntar a comparação do que eu ensino com o que X, Y, A ou B ensina também, porque eu agrego todos eles e eu aprendo com todos eles. Porque sabe de uma coisa? A minha verdade não é a única verdade. Todas as verdades são meias verdades e todos nós somos iniciados nesse estudo. Ainda que alguns estejam algum tempo mais, digamos assim, acelerados, mais avançados na expansão do que outros em termos de tempo, mas todos ainda somos iniciantes. E se o todo continua expandindo, nós também continuaremos, tá? E o segundo foi o quê? O segundo foi, não existe uma verdade absoluta, todas as verdades são meias verdades. A sua verdade não é a única forma de ver a verdade última, nós somos todos um, tá bom? E a terceira coisa é que não se apresse, você não vai expandir tudo que você tem para expandir só nessa encarnação e nessa vida. Tem muito a ser entendido e o espaço de uma vida é muito curto para isso. Então, vai, sabe, estudando tranquilamente, como exemplo do sorvete num dia de sol. Tá bom, centelhas? Então é isso, a minha deixa está aqui e um grande beijo da minha centelha para a sua e bons estudos. Até mais!